Estamos tratando nesses 3 últimos domingos de julho sobre vida sobrenatural, viver o sobrenatural, porque o natural todo mundo está vivendo. Já estudamos 2 mensagens, domingo retrasado e passado, sobre este assunto, está no nosso site. Se você quiser, você pode acessar o site, assistir ou ouvir. Tem também alguns mecanismos que nós temos, como podcast. Você pode baixar para o seu celular, o chamado podcast. Tem o podcast da comunidade, você baixa a mensagem e você ouve direto no teu celular. Para aqueles que não têm internet, né? Você pode, por exemplo, estar num lugar que tem internet, baixar, guardar no celular e depois ouvir quando você quiser, se você quiser. É só você procurar aí no informativo nosso, na nossa página, no nosso site, tem todas essas informações. E a gente tem falado aqui sobre vida sobrenatural, viver o sobrenatural de Deus aqui ainda neste tempo em que nós vivemos. E eu quero tratar hoje com os irmãos de um assunto muito atual. Tema de hoje: concessões. E muita gente hoje abrindo concessões em relação à sua vida, em relação ao que o mundo hoje está oferecendo. Aliás, quando a gente fala de concessões, uma das fotos que escolhi para falarmos, estudarmos sobre este tema, é alguém rejeitando, por exemplo, um dinheiro, que pode se entender como propina, pode se entender como qualquer tipo de vantagem. A gente vive num tempo em que as pessoas estão abrindo concessão. Aliás, quando você fala em concessão, você lembra das concessões que o governo abre para empresas que se cadastram e passam por uma avaliação e depois, num leilão, a melhor oferta que é dada, o governo acaba aceitando e cedendo, né, para aquela empresa cuidar, administrar, por exemplo, de uma estrada, de um local. E infelizmente, em meio a essas concessões, existem muitos conchavos, existem muitas falcatruas. A gente está vivendo num tempo de muitas falcatruas, e por isso eu quero estudar sobre este assunto com os irmãos neste domingo. Segundo o dicionário, a palavra concessão quer dizer consentimento. Segundo o dicionário, concessão também quer dizer permissão. É o ato ou o efeito de ceder algo ou direito a outrem, a outra pessoa. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões sobre concessões. Elas podem nos afastar de Deus e da sua vontade. Tem muita gente hoje longe de Deus por causa das concessões que abriram durante sua vida nesta terra. E infelizmente a gente vive neste tempo de muita gente, muitas empresas concedendo coisas que eles não deveriam conceder. E por isso a gente vive a situação que a gente vive hoje. Tem pais que estão abrindo algumas concessões para os filhos. Eu já ouvi, por exemplo, casos de pessoas, de pais, que deixaram os seus filhos dormirem com as suas namoradas, ou as namoradas com os seus, as filhas, com os seus namorados, dormirem na sua casa e acharem isso normal. Eles dizem, é melhor estarem aqui do que estarem na rua. Não, isso não é normal. Isso pode talvez ser comum nos dias de hoje, mas normal não é. Normal é o que a Bíblia diz: deixará, pois, o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Para isso existe o casamento, o relacionamento. Acontece que a gente vive num tempo que os pais estão abrindo essas concessões. Tem pais, por exemplo, que têm crianças pequenas, e eu vejo isso hoje pelo meu neto, que vai fazer 1 ano mês que vem, que de vez em quando ele fica, ele fica nervoso, quando ele quer alguma coisa, ele vem com aquelas manhas, e se você não corrigir quando é pequeno agora, quando crescer, tem pais que começam a ceder tanto para os filhos, que acabam os filhos dominando os pais, e a gente está vivendo isso hoje. A gente vive num tempo difícil, tempo que muita gente tem aberto concessões. A gente vive num tempo, por exemplo, que igrejas hoje estão abrindo concessões para as pessoas. Igrejas hoje estão negociando. Infelizmente, a gente lê no jornal, na internet, que existem igrejas que estão envolvidas até com lavagem de dinheiro.
Igrejas que um dia concederam, né, o direito de outros participarem da sua vida financeira, lavando dinheiro, pegando um dinheiro sujo e tentando transformar num dinheiro bom. E por isso, líderes, igrejas estão sendo difamadas por conta dessas concessões. A gente também vive num tempo em que a igreja está tentando se adaptar às pessoas. Igrejas hoje são criadas abrindo concessões para adaptar as pessoas. Você ouve muito se dizer, Deus quer apenas o teu coração. Deus, Ele não está preocupado com a tua vida. Você pode fazer o que você quiser. Ele só quer o teu coração. E na verdade, esse tipo de pregador que prega isso, ele na verdade está querendo o dinheiro da pessoa, porque para ele não importa se ela vai ser salva ou não. Ela trazendo dinheiro e sustentando ele, está tudo certo. Ele não vai bater de frente, ele vai abrir concessões. É a história, por exemplo, daquela moça que está na igreja, tentando arrumar um namorado, e ela não vê um namorado na igreja. Aí ela acaba arrumando um namorado lá fora, porque na igreja não tem, na igreja só tem menino feio, moço feio, ou então compromissado. E vice-versa, tem os carinhas da igreja que falam assim, as minas da igreja, tudo aqueles canhão, aquelas minas feias e tal. Então eu não estou interessado, estou interessado nas minas lindas lá de fora. Aí o cara acaba se envolvendo com uma moça, ou a moça acaba se envolvendo com o cara, e um dia ele faz uma proposta, escuta, vamos para um motel? E ela pega e fala, não, eu não vou, porque eu sou serva de Deus, eu sou virgem. Nossa, você é virgem ainda, você é louco, isso é coisa da tua tataravó. Hoje em dia não tem mais isso. Não, eu estou guardando a minha virgindade para o dia que eu casar, eu tenho o meu relacionamento com o meu marido, aquele que Deus vai preparar para mim, e nós vamos ser felizes, porque a Bíblia nos ensina isso, que a bênção de Deus vem aí. Não, você é louco, então eu não quero saber mais de você. Não, espera um pouquinho, vamos negociar. Não, eu só negocio assim, se você for comigo para o motel, se a gente tiver uma vida sexual ativa, aí sim, caso contrário, não. Aí a moça, para não perder o cara, ela acaba cedendo. Ela acaba dando uma concessão para praticar aquele ato. E vice-versa, tanto a moça como o rapaz. Isso está acontecendo hoje, nos dias de hoje acontece isso. E existem muitas pessoas negociando o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, se tem uma coisa que não é negociável, é o Evangelho, é a verdade. A verdade da palavra, ela é inegociável. Por isso que hoje a gente vê igrejas para todo tipo de gente. Por exemplo, tem gente que não se mistura com a gentalha, como nós aqui, então ele prefere uma igreja rica, uma igreja top. Não que nós sejamos gentalha, eles consideram a gente gentalha, tá? Mas tem gente que fala, não, eu não vou naquela igreja porque tem muita gente pobre. Então, eu vou para uma igreja que é aquela igreja top, lá no Alphaville, lá na Avenida Paulista, essas igrejas assim, eu vou nessas igrejas porque tal. Então tem igreja para esse tipo de gente. Tem igrejas, por exemplo, que nas suas concessões, e eu me lembro que anos atrás fui pregar numa igreja, que me convidaram a pregar, há anos isso, e era numa segunda-feira, e quando eu cheguei lá, o culto começava às 8, e cheguei lá umas 7h30 e cumprimentei o pastor, o pessoal, alguns, pouquíssimos que estavam lá, e de repente estas pessoas da igreja, algumas pessoas da igreja foram chegando devagar, no fim o culto começou 8h45, me foi passada a palavra 9h30 para pregar, e era um culto, segundo a igreja, o pastor, direcionado para empresários, e haviam poucos, devia ter lá uns 20, 22, 25. E no final do culto, quando terminou o culto, o pessoal cumprimentou e tal, e eu, despedindo do pastor, ele falou, sabe como é que é? É que empresário, no final de semana, ele quer curtir o jet ski dele, ele quer curtir a lancha, ele quer curtir a casa na praia, ele quer curtir a casa no campo, ele não tem tempo de vir para a igreja. Então nós criamos esse culto de segunda para atender esses irmãos. Na verdade, eu estava interessado era na grana, né? A igreja abrindo concessão. A gente está vivendo isso hoje, irmãos. A gente está vivendo hoje um tempo de negociatas, de coisas escusas acontecendo dentro da igreja. Lembre-se, eu quero pregar aqui, estou pregando para quem está dentro da igreja. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz na vida daqueles que creem. E se nós crermos nesta palavra, provavelmente ela vai nos ensinar, nos moldar, nos capacitar, para a gente não ceder, não dar concessões
Porque o inimigo está aí ao nosso derredor, de alguma forma querendo entrar dentro de nossas vidas. E a Bíblia diz, o diabo, ele é astuto, ele é um ser inteligente, ele é astuto. Jamais o diabo vai chegar do jeito que ele é, na tua porta, bater e dizer, opa, tudo bem, eu sou o diabo, está aqui meu cartão, eu vim aqui para destruir a tua vida. Jamais ele vai fazer isso. Ao contrário, ele vai vir sempre sutilmente, de alguma forma ele vai querer tirar você para se afastá-lo para longe de Deus, tirar você da presença do Senhor, não tirar a minha vida da presença de Deus. É isso que ele está tentando fazer. E com o passar do tempo, como as coisas não vão acontecendo como nós imaginávamos que iria acontecer, então a gente começa a abrir concessões. E essas concessões geralmente nos levam para longe de Deus. Depois dessa introdução, quero ler um texto com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, uma carta de Paulo a Timóteo, 1 a Timóteo, capítulo 1. A palavra de Deus nos ensina coisas maravilhosas. 1 a Timóteo, capítulo 1. E eu vou ligar aqui, senão já viu, gente. Ainda bem que vocês estão tudo longe hoje. Deus é bom. 1 Timóteo, capítulo 1. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura com ele, faça isso. Eu falava antes de lermos com um amigo pastor no interior de São Paulo, não para essa cidade onde fomos, numa outra cidade, falávamos por telefone, e ele dizia para mim, falava, rapaz, eu conheci uma moça que a minha senhora a conhecia já há alguns anos. Aí a gente estava na cidade, num determinado local, na hora do almoço, pós-almoço, né? E ela dizia, eu vou te apresentar hoje uma amiga que vai numa grande igreja em São Paulo, na região de São Paulo. Ah, é aquela igreja daquele pastor que é amigo e tal. Ah, legal, que bom. E quando ela chegou no culto, na festa, no almoço, essa amiga a reviu, a apresentou, e lá na festa havia aquela banda das pessoas cristãs que estavam ali comendo, conversando e tal, e a banda daquelas pessoas não cristãs que estavam bebendo, que estavam fumando, que estavam dançando e tal. Interessante que ele conta que essa moça chegou, se apresentou, disse, eu sou da igreja tal, lá conheço o pastor, tá, daquela igreja, grande igreja, eu conheço tal, e acabei de sair de um culto maravilhoso hoje. Nossa, foi um culto maravilhoso, uma mensagem maravilhosa e tal. Poxa, que legal e tal. Não deu meia hora, ele contava que essa moça estava do outro lado, na banda do outro lado, e lá, bebendo, dançando. E antes de ir para lá, eles conversando, ele disse, e aí, a igreja? Não, a igreja é maravilhosa. Inclusive eu agradeço a Deus que eu estou naquela igreja, porque aquela igreja me libertou. Aquela igreja, Jesus libertou a minha vida através daquela igreja. Nossa, que legal. Libertou do quê? Eu não trabalho mais igreja. Aquela igreja, a palavra que é pregada lá, Jesus me libertou. Eu não preciso mais trabalhar igreja, ser escravo de igreja. Eu vou lá, eu participo, mas eu não faço nada na igreja. Jesus me libertou disso. Falei, caramba, Jesus te libertou de trabalhar na obra dele. Por isso é que eu estou aqui agora e tal, e dançando e bebendo. Quer dizer, de prático, de vida sobrenatural, você não vê nada. Você vê a pessoa indo na igreja, ouvindo a palavra, achando bacana, mas de prática você não vê nada. Você vê a pessoa abrindo concessão, você vê a pessoa dando concessões. E por isso, nessa carta de Paulo a Timóteo, eu vou ler aqui, não vou ler tudo, não dá para ler tudo, eu gostaria até de ler, mas não vamos conseguir. Vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 3. Se você puder depois ler o capítulo todo, aliás, o livro todo em sua casa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia e você puder repartir, faça isso. Paulo dizendo a Timóteo, ou escrevendo a Timóteo, ele disse, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Versículo 4, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé.
Versículo 5, ele disse: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Coração puro, boa consciência, fé sincera. Versículo 6, ele diz: alguns se desviaram destas coisas. Coração puro, boa consciência, fé sincera, voltando-se para discussões inúteis. Versículo 7, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Versículo 8, Paulo disse: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Versículo 9, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Versículo 10, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Versículo 11, ele diz: esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Vá agora para o versículo 15 de 1 Timóteo 1, ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Versículo 17, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Versículo 18, ele diz: Timóteo, meu filho, eu dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que você, seguindo-as, combata o bom combate. 19, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Gente que rejeitou manter a fé, ter uma boa consciência. Entre eles, versículo 20, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Como eu disse, eu não tenho tempo, vá agora para 1 Timóteo capítulo 6, finalzinho, o último capítulo. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz para Timóteo o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, versículo 4, é orgulhoso e nada entende. Vou repetir: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, 4, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, 5, e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Versículo 6, Paulo escreve: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 7, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar.
Versículo 8 ele diz: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Versículo 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aí Paulo, a partir do versículo 11, traz umas últimas recomendações. Ele diz para Timóteo: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Versículo 12: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Versículo 13: diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu te recomendo, Timóteo. 14: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 16: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Versículo 17 ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Versículo 18: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Versículo 19: dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Versículo 20, ele diz: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Versículo 21 e último, Paulo aconselha Timóteo dizendo: professando-o, alguns desviaram-se da fé. Ele encerra dizendo: a graça seja com vocês. Eu fiz questão de ler esse texto, ou parte dele, quase que todo, do Timóteo, o livro de Timóteo, de 1 Timóteo, que Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte para Timóteo: filho, cuidado para você não abrir concessões. Porque, como eu disse, as igrejas hoje, existe igreja para tudo. Existe igreja hoje para gay, para lésbica. Existe igreja hoje que fala só de prosperidade. Existe igreja hoje que só fala de cura. Igrejas que estão abrindo concessão para trazer pessoas. E começam a falar aquilo que elas querem ouvir. Paulo está falando para Timóteo: você tem uma fé no teu coração, você recebeu algo de Deus sobre a tua vida, guarda isso dentro do teu coração. Cuidado, porque alguns se desviaram abrindo concessões. Como eu disse, existem muitas pessoas hoje no Brasil que estão longe de Deus. A estatística hoje no Brasil, pasmem vocês, é que existam 20 milhões de crentes desviados. 20 milhões. Você imagina 20 milhões de pessoas que um dia aceitaram Jesus, levantaram a mão, foram batizadas, mas com o passar do tempo elas foram concedendo, cedendo às pressões do mundo, fazendo negociatas com o mundo. O diabo foi negociando com elas. Tem gente que hoje em dia se diz cristão, mas o time de futebol dele fala mais alto no coração dele do que Cristo.
Tem gente que hoje se diz cristão, mas pelo dinheiro que ele tem, o dinheiro, e Jesus falou, toma cuidado, porque senão você vai acabar adorando o dinheiro vai se tornar um Deus para você vai chegar um momento que você vai ter que escolher entre Deus e o dinheiro, então toma cuidado, Jesus falou sobre isso. Então tem gente hoje que por conta do dinheiro, ele está se perdendo, ele está concedendo algumas coisas que ele não deveria fazer, negociar com o inimigo. Paulo, inclusive, é interessante este texto, porque Paulo diz o seguinte para Timóteo: olha, se você puder, se contente em ter o que comer e o que vestir. Mas isso é difícil no mundo de hoje, aonde você é bombardeado, nós somos bombardeados diariamente por propagandas de ter um celular melhor, de ter uma televisão melhor, de ter um carro melhor, de ter uma roupa melhor. Pastor, mas eu não posso ter isso? Sim, mas às vezes a gente passa da conta, a gente começa a conceder coisas que nós não deveríamos, por isso a gente fica endividado, por isso que às vezes a gente sofre, por isso que a gente passa por dificuldades, porque nós não entendemos o nosso limite. Tem gente que chega num padrão de vida que para manter aquele padrão de vida, ele precisa fazer negociatas. Haja visto, por exemplo, que hoje, nos nossos dias, tem políticos que se dizem cristãos, mas alguns deles estão na prisão. Por quê? Porque um dia foram eleitos para serem deputados, senadores, talvez governadores, enfim, especificamente falando de um deputado ou de alguns deputados que se dizem cristãos. E um belo dia foram eleitos para lutar pelos direitos do povo. Mas lá dentro, vendo toda aquela situação, eles foram concedendo, eles foram abrindo concessões. Aí um belo dia alguém chega e oferece um pacote de dinheiro, oferece uma facilidade para ele. E ele para e pensa, poxa, hoje eu tenho um padrão de vida, se o ano que vem eu não for eleito, alguma coisa vai dar errado. Então para eu manter eu vou ter que ter mais dinheiro. E para ter mais dinheiro, só realmente abrindo uma exceção, ou cedendo, ou dando uma concessão. E um destes que fez isso, que se dizia cristão, há uns 4 anos atrás, um grande pregador e pastor aqui de São Paulo, numa de suas cruzadas, ele chamou este, dizendo, irmão, vem aqui, irmãos, vamos aplaudir o nosso nobre deputado, irmão em Cristo Jesus, que tem nos ajudado bastante lá em Brasília, acerca das leis. Está aqui, vem cá, irmão, vamos aplaudir aqui Jesus pela vida desse irmão e tal. E ele meio constrangido, passa-se alguns anos, o cara está preso. Porque nesses dias ele resolveu aceitar propina. Um cara que é cristão, mas ele tem um padrão de vida que ele precisava manter esse padrão, então ele cedeu, concedeu. Estou falando de algo grande. Mas se nós não tomarmos cuidado, a cada dia de nossas vidas a gente vai concedendo, a gente vai cedendo, a gente vai deixando as coisas acontecerem. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos. A palavra de Deus, e eu amo a Bíblia porque ela está cheia de exemplos bons e exemplos ruins. Eu quero citar aqui um desses exemplos, talvez o maior exemplo da Bíblia. O cara mais inteligente que já houve na Bíblia, o cara mais sábio que a gente sabe que existiu e está relacionado na Bíblia, chamado Salomão. Salomão foi um dos caras mais sábios que existiu. Um belo dia ele pede sabedoria a Deus. Ele soube aproveitar a oportunidade que foi dada a ele. Salomão, filho de Davi, veio de uma mulher, a sua mãe, que o seu pai Davi a amou, a desejou, deu um jeito de matar o marido dela, teve um filho, o menino morreu e depois eles tiveram outro filho que foi Salomão, e Salomão foi honrado por Davi, e lá na frente ele ia assumir o trono no lugar do seu pai. Quando Davi morreu, Salomão assumiu, e ele se vê no meio daquele povo, imenso povo, daquele reinado, ele se vê perdido. E a Bíblia diz que em 1 Reis, capítulo 3, acompanha aqui no telão, versículo 5, em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Versículo 6, Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai. Tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Versículo 7, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi.
Mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? Versículo 10. O pedido de Salomão agradou, ou fez agrado ao Senhor, ou agradou ao Senhor. Versículo 11. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Versículo 12, farei o que você pediu. Eu te darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Versículo 13, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Versículo 14, e se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Versículo 15, então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A partir daquele momento veio a sabedoria de Deus sobre a vida dele. E naquele reinado que ele estava vivendo, ele começou a tomar sábias decisões. Uma destas decisões sábias que ficou marcada, está registrada na Bíblia, está no livro de 1 Reis capítulo 3, versículo 24, quando duas mulheres, alguns, segundo relatos até da Bíblia, eram duas prostitutas que tiveram filhos na mesma época. E como moravam próximos ou praticamente juntas, um dia, numa noite, dormindo, uma delas se virou para cima do recém-nascido e matou o filho, esmagou o filho. Aí quando ela viu que a outra estava dormindo com a criança do lado, ela foi e trocou o filho. Quando despertou pela manhã, a mãe disse: não, esse não é o meu filho, não, esse é o teu filho. Não, meu filho é esse, não, esse é o teu filho. Agora você vai querer o meu filho? Ela fez essa troca, então elas começaram a discutir, aquilo gerou uma discussão tremenda, até que foi levado ao rei. O rei tinha que dar um veredito. E chegando na frente do rei, elas começaram a discutir: não, esse é meu filho, não, esse é o filho dela, não, esse é meu filho. Então trouxeram ao rei, e Salomão disse: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe 25, ele ordenou: cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. Versículo 26, a mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem ao meio. 27, então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Versículo 28, quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Salomão recebeu de Deus sabedoria e estava ali. E lembre-se, Deus disse para ele: enquanto você estiver reto, justo, praticando os meus mandamentos, vivendo debaixo dos meus desígnios, eu sempre estarei com você. E é interessante que em 1 Reis capítulo 4, versículo 20 e 21, diz que o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Versículo 21, e Salomão governava todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos, traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Ou seja, ele tinha um reinado, a sabedoria que Deus tinha dado para ele, fazia com que ele reinasse em favor do povo. Num outro lugar na Bíblia, no Velho Testamento, diz: quando os governantes temem a Deus, o povo é abençoado. No nosso caso, os governantes que nós temos aqui no Brasil não temem a Deus. E, infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas, elas fazem o que fazem, estão por aí. E Salomão, por ser temente a Deus e ser sábio, ele lutava pelo povo. O povo comia, o povo bebia, o povo era feliz. Só que, infelizmente, um homem muito sábio, com o passar do tempo, ele foi abrindo concessões. Como diria nos dias de hoje, ele perdeu a mão, ele perdeu o controle, por conta das coisas que foram acontecendo na vida dele.
Interessante que no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15, 16, 17, quando o povo saiu do Egito, quando através de Moisés, Deus deu a determinação, diz o seguinte: vocês vão querer um dia ter um rei? Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir de dentro dos seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Por último, ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Isso aqui foi uma determinação de Deus através de Moisés para o povo, dizendo o seguinte: quando vocês tiverem um rei, fala para o rei o seguinte: olha, ele não deve ser muito rico, ele não deve ter muito cavalo. Naquela época, colecionar cavalos, você vê que os grandes sheiks hoje lá que moram na Arábia Saudita, naquele lado do Oriente, eles colecionam carros. Os caras têm carros de tudo quanto é tipo, riquíssimos. Naquela época os caras colecionavam cavalos. Então Deus disse: toma cuidado para o rei que vocês escolheram, o que eu escolher estiver no meio de vocês, para que ele não tenha muitas mulheres, para que ele não tenha muita riqueza, para que ele não tenha muitos cavalos. Só que com o passar do tempo, como eu disse, Salomão perdeu a mão. Ele foi abrindo concessões, por exemplo, era muito rico, muito famoso. Uma das histórias que se conta, uma rainha que chegou de um outro reino para ouvir ou para ver o que ela tinha ouvido sobre a vida de Salomão. Salomão era um cara inteligentíssimo, era um cara riquíssimo. E aí ele a recebeu, ele conversou com ela, trocou algumas palavras, ela viu que ele era muito sábio no seu falar. Ele mostrou o reino dele, afinal de contas, ele havia construído um palácio enorme ao lado do templo, onde havia sido construído para Deus habitar. Além do templo, ele construiu um grande palácio, coisa linda de se ver, com tudo do bom e do melhor, afinal de contas, ele era rei. E ele mostra para aquela rainha e ela fica encantada. Ela diz o seguinte: poxa, eu ouvi falar coisas de você, mas eu estou vendo que o que eu ouvi não chega aos pés do que eu estou vendo, porque realmente você é muito rico e você é um cara muito inteligente. Mas como eu disse, o tempo passou e ele abriu concessões. O texto de 1 Reis, capítulo 10, versículo 26, diz que Salomão juntou carros e cavalos. Ele possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. Versículo 27, o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Versículo 28, os cavalos de Salomão eram importados do Egito, que não era para voltar lá, e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Versículo 29, importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Primeira concessão que Salomão fez: vou ter uma coleção de cavalos, principalmente cavalos egípcios, que eram os melhores da época. Aí ele manda pessoas buscar no Egito, e não era para voltar lá. Primeira concessão que ele fez: como rei, ele não deveria ter muitos cavalos, mas aí, por conta de ser rei, de ser famoso, subiu, vamos usar a expressão de hoje, subiu na cabeça. Aí ele começou a se achar o máximo, e primeira concessão, comprou um monte de cavalos. Segunda concessão, 1 Reis capítulo 11, versículo 1. Aqui no telão: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Versículo 2. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. 3. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, além de 1000 sogras. Além de 1000 sogras.
O que aconteceu? E as suas mulheres o levaram a desviar-se. 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Versículo 5, ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Para quem não sabe, Moloque era um demônio que algumas tribos consideravam como Deus. Tinha um altar para este Deus chamado Moloque, e eles acreditavam que Moloque era o Deus que trazia prosperidade e bênção sobre as colheitas deles. Então eles começavam a sacrificar para Moloque, e esse Moloque, com o passar do tempo, ele foi exigindo mais. E uma das exigências desse Deus ou desse demônio chamado Moloque era que fosse sacrificado crianças recém-nascidas. Então, para ter prosperidade e uma boa colheita, alguns deles sacrificavam os filhos para Moloque. Versículo 6 diz que dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Versículo 7, no monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camós, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Versículo 8, também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Versículo 9, o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Versículo 10, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Versículo 11, então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Veja que interessante, o cara sábio, ele governa para o povo come, bebe e é feliz. Com o passar do tempo, ele vai abrindo concessões. Porque se você parar para pensar aqui, meus irmãos, o cara tinha 1000 mulheres. Sustentar uma já é difícil, imagina 1000. Imagina, uma já é difícil, imagina 1000. Segundo a história, se você continuar lendo, Salomão ele começou a aumentar impostos. Ele começou a cobrar mais impostos, ele começou a colocar o povo israelita que não trabalhava com trabalhos forçados e pesados, a trabalhar com trabalhos forçados e pesados. Ou seja, ele perdeu a mão. Ele começou a abrir muitas concessões. E nessas concessões, ele acabou se afastando de Deus. Eu estou falando de um cara muito inteligente, sábio, que começou a vida dele aos pés do Senhor, confiando no Senhor. Segundo os textos, terminou a vida dele longe do Senhor. Um dos seus filhos, chamado Roboão, quando ele morreu, assumiu o reino. E quando ele assumiu, os representantes do povo foram falar com Roboão. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 4. Eles disseram o seguinte: o teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Aí pediram para ele: mas agora diminui o trabalho árduo a este jugo pesado e nós te serviremos. Lembre-se, um povo que começou comendo, bebendo e feliz, terminou trabalhando escravo e com um jugo muito pesado sobre a vida deles. Porque um líder abriu concessões. Imagina, uma mulher das 1000 que ele tinha, chega num dia e fala assim: ah, Salomão, você tem o seu Deus, mas eu tenho o meu Deus. A minha tribo está lá agora adorando o nosso Deus, chamado Moloque. Então, como é que eu faço? Aí Salomão abre uma concessão e diz assim: não, vou fazer o seguinte, eu vou mandar construir um altar para você adorar o teu Deus. Faz um altar para Moloque. Aí vem a outra e diz assim: é só que é o seguinte, eu também tenho o meu Deus. Tá bom. Constrói também para o Deus dela. Aí vem as outras. O texto diz que ele mandou construir para cada uma delas um altar para que elas adorassem os seus deuses. E ele mesmo, que adorava o Deus Altíssimo, abriu tantas concessões que ele acabou se perdendo e participava dessas adorações a demônios que aquelas mulheres faziam. Quando os filhos
quando os homens chegam para o filho dele como rei agora, Salomão já tinha morrido, e diz: olha, teu pai, ele perdeu a mão quando ficou velho, ele encheu a gente de impostos, ele trouxe um jugo sobre nós e é muito pesado, dá um jeito de melhorar isso e a gente vai te servir. Se você ler lá em 2 Crônicas 10, 11, diz que Roboão olhou para os mais velhos, os conselheiros mais velhos, e disse assim: olha, é melhor você ouvir, o teu pai realmente fez isso, é melhor você deixar o povo mais aliviado, tal, né? Aí ele, tá bom, aí ele consulta os caras da geração dele. O que vocês acham? Não, esses caras têm que trabalhar mesmo, você devia colocar mais imposto, fazer os caras trabalhar mais. E diz o texto que ele ouviu os mais jovens e acabou fazendo isso, e naquela época trouxe grande sofrimento e destruição e separação entre o povo de Deus. Porque um líder, porque uma pessoa que era muito inteligente, ele acabou cedendo, concedendo o que ele não deveria conceder. Por isso, meus irmãos, eu quero entender com vocês aqui algumas coisas que nós estamos vivendo hoje no nosso país e talvez nas nossas vidas. Tem muita gente boa dentro da igreja que está abrindo concessões ao diabo. Tem muita gente boa dentro da igreja que está abrindo negociações ou concessões a negociatas por aí que não são boas, não são negociatas, são coisas escusas. São coisas que não trazem nada de bom. Ao contrário, como eu disse há pouco, um homem que, deputado, se dizendo cristão, trouxe vergonha para os cristãos evangélicos, porque está preso e está tendo que devolver o dinheiro que ele surrupiou, ou surrupiou. Se nós trouxermos para as nossas vidas, talvez nós hoje estejamos vivendo dentro de pequenas concessões que nós abrimos. E talvez por isso muita gente hoje dentro da igreja está fraca. Muita gente hoje dentro da igreja está aflita. Muita gente hoje dentro da igreja está amargurada. Muita gente hoje dentro da igreja está afastada de Deus. Ele está na igreja, mas ele não está com Deus. E é tão gostoso, meus irmãos, para encerrar aqui, quando esta semana que passou eu estive no interior, 2 dias, muito longe, né? Lá em Araçatuba, é muito longe. Mas a gente fui eu, minha esposa, minha irmã, visitar alguns irmãos. E é gostoso você ver, por exemplo, amigos do meu pai, pastores com 84 anos, 82 anos. Uma senhora pastora com 94 anos de idade, pregando, orando, falando de Jesus. É você poder encontrar essas pessoas, dar um abraço, e elas estão firmes, aos pés do Senhor. Apesar de tudo o que aconteceu no mundo, tudo que acontece nas igrejas, essas pessoas estão firmes, aguardando a volta de Jesus ou aguardando se encontrar com Jesus. Gostoso você chegar num lugar desse e encontrar gente da nossa geração. Por exemplo, encontrei amigos, pastores, uma amiga, um amigo, que um pouquinho mais velhos que eu, 2 anos no máximo, mas que por coincidência casaram no mesmo ano que casamos. Um em janeiro, nós casamos em março, o outro casou em maio, e 33 anos depois você reencontra essas pessoas, elas estão casadas, servindo ao Senhor, pastoreando a igreja, esperando a volta de Jesus firme, sem abrir concessões para o mundo. Mas infelizmente você ainda encontra hoje muitas pessoas que estão abrindo concessões. Muita gente que está, infelizmente, se afastando cada vez mais de Deus. E se você olhar para a história bíblica, você vai ver grandes homens que infelizmente perderam a mão, porque abriram concessões. Você vê mulheres sendo derrotadas, porque abriram concessões. Você vê nos dias de hoje, pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda continuam fumando, bebendo, mentindo, enganando, roubando, falando mal do outro. Gente que está na igreja, mas está abrindo concessões. Eu estou te trazendo essa palavra hoje, e o exemplo de Salomão, porque Salomão, segundo a história aqui, ele escreveu 3 livros. O primeiro deles foi o Cantares, chamado Cantares de Salomão. Na Bíblia NVI, ela é traduzida como Cântico dos Cânticos. Quando ele era jovem, ele escreveu este livro, que hoje é considerado um livro da Bíblia. Ele escreveu essas palavras para sua esposa amada, e a esposa respondia.
Ainda ontem, numa comemoração de 25 anos de casamento, eu citei pincei alguns versículos desse livro, em que Salomão diz: ei mulher, você é a minha amada, você é linda, você é formosa. E a mulher responde: ei, você é o meu amado, o meu Senhor, lindo, formoso. Quando ele tinha esse relacionamento com Deus, ele escreveu este livro para sua amada, que alguns teólogos interpretam como se Jesus estivesse falando para a igreja e a igreja respondendo para Jesus. Não sei se é isso, creio que não, mas quem sabe até alguns versículos podem ser pensados para definir essa relação igreja, Jesus, Jesus, igreja. Diz o texto, ou a história, que quando ele estava um pouco mais velho, ele escreveu Provérbios. Ele era tão inteligente que, se você ler os livros, os versículos, na verdade, de Provérbios, você vai encontrar conselhos maravilhosos. Busque a sabedoria, fuja do mal, pratique o bem, ame. Cuidado, porque a inveja pode destruir tua vida. Ei, tome cuidado, porque se você falar mal de alguém, Deus pode não gostar. Ei, cuidado, ame as pessoas. Você vê provérbios maravilhosos. E por último ele escreve, quando está velho, o livro de Eclesiastes. Aí ele já tinha perdido a mão, já estava um pouco distante dos desígnios de Deus, com as suas várias mulheres. E ele escreve o livro de Eclesiastes. Quem já leu, ele começa dizendo o seguinte: tudo é vaidade. Tudo que eu vivi aqui é vaidade. Tipo, que proveito tem o trabalho do homem debaixo desse sol? O cara que escreve isso é porque ele está distante de Deus. Ele perdeu a mão, ele abriu concessões. Ele juntou os tipos de cavalo que não era para juntar. Ele juntou uma riqueza maior daquela que Deus havia dado a ele. Ele juntou mulheres que não deveriam juntar. E por isso foi perdendo a mão. E quantas pessoas hoje, como nós, que se dizem cristãs, que vai passando o tempo, está na igreja, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Então ele fala: eu vou sair de igreja, eu vou trocar de igreja. Não, eu vou naquela igreja, porque aquela igreja tem uma campanha sensacional. Ou então eu vou fazer aquele sacrifício. Vai concedendo, abrindo concessões. E na verdade, isso não resolve nada. O que resolve, segundo Deus falou para Salomão, é: se você permanecer firme nos meus desígnios, cumprindo os meus mandamentos, eu sempre vou abençoar você. Amém, irmãos? Por que muita gente hoje não é abençoada? Porque infelizmente muita gente hoje está cedendo, abrindo concessões para as coisas do mundo. E nessa noite eu te trago essa palavra para você pensar, refletir sobre a tua vida. E quem sabe hoje falou o seguinte: Senhor, vai começar agosto, eu quero a partir de hoje, final de julho, começar um novo tempo na minha vida. Eu não quero mais negociar com o mundo, eu não quero participar das coisas do mundo, eu quero permanecer firme no propósito do Senhor, porque eu sei que o Senhor vive e reina para sempre, está comigo. Por pior que seja a situação, por maior que seja o problema, eu sei que o meu Redentor vive e cuida de mim. Aí chega alguém e fala: escuta, vamos fazer um negócio aqui, isso aqui é uma treta aí que tem, vamos fazer? Não vou fazer. Escuta, mas você está precisando de dinheiro? Estou precisando, mas não dessa forma, porque eu sei que eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Você que é moço, que talvez alguém chegue em você e fale assim: escuta, vamos curtir a vida. Não, eu vou ficar na igreja porque eu vou esperar pelo Senhor. Escuta, mas você vai ficar velho. Não tem problema, eu vou esperar pelo Senhor, porque eu sei que Deus tem o melhor dele para a minha vida. Eu confio num Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu já contei essa história aqui para encerrar e você pensar. Conta-se a história da humanidade
que alguns ingleses no passado, eles se uniram com os seus barcos, encheram de provimentos, provisão, mantimentos, e saíram no mar para descobrir outros lugares. E diz a história que eles chegaram depois de vários dias no lugar que hoje a gente conhece como Estados Unidos da América. É interessante que eles viram aquela terra, eles a descobriram e saíram dos seus barcos. Segundo consta esta história, todos cristãos tementes a Deus, saíram do barco, tiraram tudo que tinha, colocaram na terra e perguntaram para o líder: escuta, e os barcos? A gente vai amarrar, vai lançar âncora, vai deixar onde? Ele falou: não, queima os barcos. Queima os barcos? É louco, como é que a gente vai voltar? Não, queima os barcos, para que a gente nunca pense em voltar. Se a gente veio para cá, a gente vai começar uma nova geração, um novo tempo daqui para frente. Deus é conosco. E por isso os Estados Unidos é o país, é uma das grandes potências do mundo. E hoje é considerado o país mais evangélico do mundo, onde existem mais cristãos. Que quando começou com gente que tomou uma decisão. Eu te trago essa história para que você hoje pense o seguinte: poxa, até hoje eu estou abrindo algumas concessões pequenas aqui, conto uma mentirinha aqui, conto um negócio ali, faço um negócio lá, e eu não quero fazer mais isso. É como se Deus estivesse falando através de Cristo para mim, para você hoje: ó, queima o teu barco e viva um novo tempo de hoje para frente. O que passou, passou. Lembre-se, as coisas velhas, aquele que está em Cristo, as coisas velhas. Amém, irmão? Feche os teus olhos por um instante.